Falar um pouquinho sobre o planejamento, né? É muito importante ter um planejamento, porque quando nós temos um planejamento, o nosso cérebro tem clareza para onde eu escolho ir, tudo que eu preciso cumprir. Quando eu tenho uma semana produtiva, a minha vida dá um up. Quando a minha semana não é produtiva, eu me sinto muito mais cansada, sem energia, sem gás. Por isso que as pessoas vitoriosas, elas administram o tempo delas. O tempo é que torna as pessoas vitoriosas. É o tempo organizado. Por isso, gente, é muito importante planejar o seu dia. Segundo, né, a ciência que estuda sobre o método de planejar, de ter uma vida organizada, nos orienta que o melhor dia para organizar o nosso planner é no domingo. Porque assim você já entra na semana sabendo exatamente quais são os seus compromissos. Por exemplo, se eu tenho médico durante a semana, então no domingo eu já destaco, né, com esses bloquinhos, que é algo muito importante que eu não posso esquecer. E eu já deixo separado todos os exames que eu vou precisar levar para esse médico. Então, já deixo uma pasta, já deixo em mão. Quando chegar no dia, eu não vou ter estresse. Por quê? Porque eu já me organizei com antecedência. A mesma coisa se eu tiver um dentista. Por exemplo, se eu preciso ir no supermercado, eu já vejo se o meu médico é caminho do supermercado. Se o médico for o mesmo caminho, eu já posso optar, ao invés de fazer o supermercado na quarta-feira, optar em fazer da quinta, porque eu vou unir o caminho, ou seja, eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar dinheiro, né? Eu vou economizar em tudo. Então, por isso a gente precisa planejar. O nosso planejamento, ele precisa ter detalhes. Todos os dias precisa ter um tempo livre, ou seja, eu não posso preencher todos os horários do meu dia. Por quê, gente? Porque pode ocorrer imprevistos. Eu posso furar um pneu e não conseguir cumprir com todos os compromissos do dia e ter que remarcar. Digamos, eu estou indo ao dentista, furo meu pneu, eu não consigo chegar, eu vou ter que remarcar. Então, se eu tenho um tempo livre, é muito mais fácil eu remarcar do que se eu ocupar todos os horários. Então, o seu planejamento semanal deve ter pelo menos 1 a 2 horas de tempo livre, para que você possa remarcar algo se no dia anterior não conseguiu fazer por algum imprevisto, certo? Bom, quem é a pessoa mais importante? Eu. Se eu sou a pessoa mais importante para mim mesmo, é muito importante também o meu planejamento ter um horário que seja só para mim. Digamos que eu trabalhe fora, que o meu tempo não seja tão livre assim, no sentido que eu cumpro horário, trabalho das 8 às 6. Ok, então que eu tire das 18 horas, que é o horário que eu saio do meu serviço, até às 19 para um tempo para mim. Eu preciso pensar na minha vida, eu preciso ver o que está dando certo, o que não está, o que eu preciso modificar. Então, eu preciso pelo menos 2 vezes na semana ter um tempo só para mim. Nesse momento, eu ser simplesmente a Valquíria. Não a Valquíria mãe, não a Valquíria avó, não a Valquíria filha, não a Valquíria irmã, não a Valquíria profissional. Ser apenas a Valquíria. Então, o seu planejamento, gente, tenha pelo menos de 1 a 2 dias na semana um tempo exclusivo só para você. Se você se programar, lembra o que foi dito? Se você se programou a acordar às 6 horas, levante. Não coloque o relógio no soneca.
né? Porque aí você está mandando um comando para o seu cérebro que você não é confiável. Coloque exatamente o horário que você precisa acordar e acorde, certo? Se você tem um tempo livre durante a manhã, você pode optar de fazer o seu exercício físico. Se você não tem, porque você trabalha, então tire 1, 2 ou 3 vezes na semana para fazer o exercício físico. Ah, Valquíria, eu posso colocar todos os dias? Pode, mas não deve. Por quê? Porque você pode estar extremamente cansada e não dar conta de fazer o exercício físico todos os dias. E aí você vai ficar frustrada porque estava no seu planejamento e você não cumpriu. Então é preferível você assumir um compromisso de ter exercício físico 3 vezes na semana e cumprir. E se você estiver disposta a ir fazer, ser um bônus, do que você colocar e não dar conta, né? Porque, lembra, nós temos sempre que deixar um espaço livre no nosso planner. Então, digamos que não tenha acontecido nenhum imprevisto e que você esteja muito bem, muito disposta. Então, você pode ir, sim, fazer o seu exercício físico, certo? Se você tem animalzinho para levar para fazer, tomar, né, fazer xixi as suas necessidades, aí você chega em casa às 19. Às 19 eu vou levar o meu animalzinho para fazer xixi. Não, gente, você não desce e aí ele faz xixi no imediato. É no mínimo 30 minutos. Então, coloca para as 19, às 19h30, eu estou passeando com meus pets. Então, você sabe que 30 minutos da sua noite, você é compromissada com seus animaizinhos, certo? Depois você sobe, aí você vai tomar o seu banho e tal, vai preparar a janta. Então, você sabe que para tomar o seu banho e preparar a janta, vai de novo no mínimo mais 1 hora. Então, lá pelas 8h30, que o jantar está pronto, você pode fazer um jantar em família, de repente escolher esse momento para que vocês conversem como foi o dia de cada um, sabe? Dar risada, se aproximar, fazer um momento agradável. Ou vocês podem escolher para fazer a janta e depois você tira um momento com a sua filha, um momento com o seu marido. Mas é muito importante, pelo menos, ter um momento em família. Por quê? Nós precisamos aprofundar os nossos laços familiares para que não se perca cada um na sua vida e a gente se distancie. Então, isso é algo que precisa ser construído todos os dias. Que tenha no dia da semana, você tenha um momento de vida social, sabe? Que seja passear, ir à praia, fazer trilha, fazer o que você gosta. Junto desse momento social, também ser o seu hobby, coisas que você gosta de fazer. Eu amo assistir um filme, então que seja assistir um filme, né? Sozinha, com seu marido, enfim. Mas você precisa ter um momento de fazer coisas que você gosta. Se você trabalha a semana toda, é óbvio que você não vai ter tempo de fazer a limpeza da casa durante a semana. Então, você tira no sábado, por exemplo. Se você tirou a parte da manhã para fazer a sua vida social, seu hobby, então você tira a parte da tarde para limpar a casa, ou você inverte, mas você precisa se organizar, né? Tira um dia da semana para que você possa ler livros, né? Ler livros. E aí, quando você ler, eu li 5 páginas, que pouquinho, não interessa. Você leu durante essa semana 5 páginas. Mas quinta-feira deu tudo certo e sobrou tempo, eu também vou ler. Então, você vai ler também. Mas você assumiu um compromisso de cumprir 1 vez por semana. Se acontecer de dar certo na outra, é bom para você. Certo, meninas? Então, resumindo, o meu planejamento, ele tem que respeitar muito o tempo que eu levo para fazer as coisas. O tempo de espera, o tempo de eu me deslocar e o tempo que eu estou vivendo a situação, a duração que vai levar, certo?
Eu preciso ter nos meus dias o meu momento social, um momento de hobby, o meu momento para mim mesma. Né? Se eu já sei que eu tenho dentista, vou ter médico durante a semana, já no domingo, quando eu fizer meu planejamento, eu já deixo organizado as pastas dos exames que eu preciso levar, né? Tanto para o médico como para o dentista. Enfim, quanto mais eu for organizada, mais o meu tempo vai dar certo. Se eu trabalho fora e quero ir para academia, então eu já sei, segunda e quarta e sexta é o dia que eu faço academia. Então eu já vou levar o quê? O meu tênis, a minha roupa de academia numa mochilinha. Então eu já deixo arrumada sempre na véspera. No domingo para segunda, no terça para quarta e de quinta para sexta. Então a organização, ela é funcional na nossa vida. Então o que diferencia uma pessoa de sucesso da que não chegou lá ainda, gente, é a organização do seu tempo, porque todos nós temos 24 horas. Então, como eu vou organizar o meu tempo é que vai me fazer, sim, ser ou não uma pessoa vitoriosa, certo? E todos os dias, ao acordar, eu preciso olhar o meu planner e cumprir. O ideal é sempre olhar na véspera, porque aí eu já deixo tudo pronto, mas procurar cumprir. Porque tudo que o meu cérebro enxerga, ele vai correr atrás. Gente, como já falamos, né? Nós precisamos ter disciplina. E disciplina nada mais é do que hábito. E hábito é algo que se constrói com a constância de se fazer todos os dias, sabe? Ter hábito, ter disciplina é o oposto da nossa passividade. Eu preciso ser o protagonista da minha vida, dos meus resultados. Eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso me tornar uma pessoa ativa, proativa, sabe? Eu preciso identificar as minhas qualidades, do que eu preciso fazer. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida da minha mão, sabe? E não ficar esperando a sorte. Então, essas pessoas que não fazem o seu planejamento e elas vão vivendo cada dia, a chance delas chegarem no final da semana frustradas é 10 vezes, 100 vezes mais do que uma pessoa que fez. Porque como que eu não vou realizar se tá aqui, ó? Eu sei que eu tenho 3 vezes a semana para fazer exercício físico. Eu estou visualizando. Então, a chance de eu cumprir é muito grande. Ela é 100%, sabe? E uma coisa puxa a outra. Porque se hoje eu furo, a tendência de eu furar quarta e sexta é quase que 100% também. Por isso, planeje. Por isso, tenha seu planner. Planner, gente, é algo funcional. Quem não pode comprar um planner, tenha então uma agenda, tenha um caderno, tenha blocos, mas não deixe de planejar a sua vida.